Macapá sempre foi um lugar de contrastes. A modernidade dos prédios públicos e universidades dividia espaço com ruas de terra e becos esquecidos, onde a umidade da floresta jamais permitia que nada secasse por completo. Mas, ultimamente, o próprio ar parecia mais pesado, impregnado por algo invisível. Era um medo primitivo, o mesmo que os ribeirinhos sentiam ao remar por igarapés desconhecidos. Um instinto ancestral que sussurrava para não avançarem mais. Nos bares próximos ao mercado central, os mais velhos falavam sobre uma sombra que caminhava entre as árvores do parque zoobotânico. Um homem ou algo além do entendimento humano que espreitava quem ousasse ignorar os sinais da mata. E a floresta, antiga e viva, parecia cúmplice de sua caçada. A primeira vítima foi encontrada perto do igarapé da fortaleza, onde as águas barrentas se enroscavam nas raízes expostas das árvores centenárias. Natália, uma estudante de biologia da Universidade Federal, foi encontrada suspensa por cipós, a pele pálida contrastando com as marcas simétricas que percorriam seu corpo como um ritual macabro. Sua boca estava aberta num grito eternizado, os olhos arregalados e secos, como se houvessem testemunhado algo muito além do compreensível. As investigações foram breves, abafadas pelo medo e pela burocracia de um sistema falho. Os jornais mencionaram vagamente um homicídio em circunstâncias incomuns, mas os habitantes sabiam a verdade. Aquilo não era apenas um assassino, era um aviso, e a floresta sabia. Os dias passavam, mas Macapá já não era a mesma. As ruas esvaziavam antes do pôr do sol. Os bares fechavam mais cedo e os olhares evitavam o horizonte da mata, que cercava a cidade como uma muralha natural e opressiva. O medo havia se infiltrado até nas igrejas, onde as orações eram sussurradas com urgência. Era então, nas madrugadas abafadas e silenciosas, que o verdadeiro terror se manifestava. Um som agudo e fino cortava a umidade do ar. Um assovio longo e melancólico, vindo de algum lugar entre as sombras do trapiche do Santa Inês. Era um chamado, e quem o ouvia sabia que estava marcado. Foi assim com Ricardo, um motorista de aplicativo que aceitou uma corrida no bairro Congós, na periferia esquecida da cidade.
As câmeras de segurança registraram o carro dobrando uma rua sem saída às 2h17 da manhã. Seu veículo foi encontrado ao amanhecer, estacionado próximo ao manguezal, as portas escancaradas, os bancos ensopados de sangue escuro e coagulado. Mas Ricardo não estava lá, nem pedaços dele. A polícia chegou, fez perguntas protocolares e foi embora. Nenhuma busca, nenhum esforço, apenas silêncio. A cidade inteira sabia. A floresta tinha devorado mais um. No bairro Zerão, onde a umidade transformava as paredes das casas em colônias vivas de mofo, a investigadora Mariana passava as noites em claro, cercada por papéis e fotos que ninguém mais ousava olhar. Seus colegas evitavam falar sobre o caso, alegando que era apenas mais um crime sem solução. Mas ela sabia que não era tão simples. Havia um padrão. Cada vítima era cuidadosamente escolhida. Cada desaparecimento envolto em um véu de simbolismo que transcendia a lógica criminal comum. O assassino não apenas matava, ele criava uma obra, como se cada corpo fosse um tributo à escuridão. Naquela noite abafada, enquanto revisava os arquivos em seu apartamento, algo a fez parar. O som dos grilos, sempre presente, havia cessado de repente. Um silêncio absoluto preencheu o ar, espesso e sufocante. Seu peito apertou em alerta. Algo estava errado. Lentamente, ela se aproximou da janela e espiou para a rua. Uma silhueta alta e imóvel estava parada sob a luz mortiça do poste. Não se movia, não respirava, apenas estava ali, como se soubesse que era observado. A eletricidade piscou, o telefone morreu, e então veio o assovio, baixo e prolongado, como o chamado de algo que esperava pacientemente. O calor da sala de interrogatório era opressor. Mariana tentava explicar o que vira, mas os olhares céticos de seus colegas diziam todo. Você está exausta, Mariana, repetia, como se o medo dela fosse apenas um delírio passageiro. Mas ela sabia o que vira, e mais do que isso, sabia que aquilo a vira também. Naquela noite, ao retornar para casa, um envelope marrom repousava na soleira da porta. O papel era vermelho, desgastado pela umidade, mas o conteúdo era pior. Uma fotografia mostrava sua própria imagem, capturada naquela manhã, enquanto saía da delegacia. A data e hora estavam anotadas no verso, mas o pior veio logo abaixo, escrito à mão,
com uma caligrafia irregular. Você está olhando nos olhos da morte. As notícias de desaparecimentos começaram a se multiplicar, mas ninguém mais falava sobre elas. Os corpos nunca eram encontrados inteiros, e o que restava parecia mais um trabalho de dissecação do que um assassinato. O horror atingiu seu ápice quando, no Porto da Santana, os restos mortais de Ricardo foram descobertos dentro de um barco à deriva. O corpo fora aberto com precisão cirúrgica, os órgãos removidos, deixando apenas o involucro vazio. Parecia um experimento macabro, uma dissecação feita com propósitos que ninguém ousava imaginar. Nos becos começaram a surgir testemunhos sussurrados. Alguns diziam ter visto um homem de pele pálida, com olhos fundos e vazios, caminhando pelos terrenos baldios ao anoitecer. Outros juravam ouvir o assovio nas noites sem vento, vindo de um ponto incerto na floresta. Mas todos concordavam em uma coisa: Macapá estava condenada. Mariana sabia que a única forma de deter aquilo era enfrentá-lo em seu próprio território. Unida de mapas e registros, seguiu um rastro que a levou até o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, um dos lugares mais isolados do Amapá. A floresta era um labirinto sufocante. Suas árvores torciam-se como espectros retorcidos, e o ar carregava um cheiro úmido de folhas apodrecidas. A escuridão ali não era normal. Parecia respirar, pulsar, observar. Ela caminhava cautelosamente quando o silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Sem vento, sem grilos, sem pássaros. E então veio o assobio. Agora, tão perto que sentiu seu estômago revirar de pavor. Um movimento na lateral, algo deslizou entre as árvores, rápido demais para ser humano. Mariana tentou correr, mas sentiu a lama sugando seus pés. O último vislumbre que teve foi uma lâmina surgindo da escuridão e uma voz murmurando em seu ouvido: "Você olhou demais." Dias depois, um pescador encontrou um corpo pendurado numa árvore próxima ao rio Oiapoque. O rosto de Mariana estava intacto, mas seus olhos haviam sido arrancados. No chão, uma frase esculpida com brutalidade num tronco dizia: "Ela viu demais." A cidade mergulhou em um silêncio sepulcral. O caso foi encerrado rapidamente, os arquivos lacrados, e os jornais sequer mencionaram o nome dela. Mas o assobio nunca cessou. Ele continuava, sussurrando nas noites de lua nova. O predador da Floresta Negra nunca foi pego.
Ele apenas esperava e a floresta sabia.